tá felizão, né? Boa noite! Estamos de volta ao nosso estudo abençoado da Joana. Mais um capítulo para o nosso aprendizado maravilhoso. Jesus e Atualidade, nosso livro de Joana e Edivaldo. E a gente vai começar, como sempre, com a oração. Marcelão, quer fazer a oração? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer esses momentos nos quais estamos passando, junto a Ele, próximo a Ele, e que tenhamos sabedoria para esse estudo, para poder aprender com Ele e praticar, com todas essas palavras que a gente recebe diariamente, para o nosso merecimento, para o nosso crescimento moral. Que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Hoje, capítulo 13 do livro Jesus e Atualidades. O nome do capítulo é Jesus e Revolução. Vai começar, Marcelo? Vou começar aqui, Wellington. Jesus é revolução. Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. Não importava o revestimento, a aparência com que se lhe apresentavam as pessoas e estas se referiam às suas doenças, aos seus sentimentos. Só um minuto, gente, por favor. Ô, Tiago, vem cá, eu estou no estudo, meu filho, me ajuda. Só um minuto, depois você edita, por favor, viu, Hélio? Porque senão eu não vou falar. Não tem edição, não. O Otávio vai ser a estrela do nosso estudo. Ele é todo dia. Aí aqui ele fala assim, ó. Quando verbaliza o que lhe vai ao íntimo, o homem invariavelmente escamoteia no envoltório das palavras o que desejaria dizer. A mesmo, de forma inconsciente, um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio, e não menor diante de outrem. Por sua vez, são poucas as pessoas que sabem escutar, ver, compreender. O sorriso de simpatia de um momento transforma-se em esgar noutro instante, e a gentileza transmuda-se em agressividade. Além disso, o ouvinte capta a projeção do narrador, adaptando a informação à própria problemática, o entendimento de que é capaz ao seu campo de conflitos. Jesus, por ser homem integral, límpido na sua transparência efetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, que se debatia na superfície dos efeitos, sem lograr remontar as suas causas. Seus diálogos eram rápidos e diretos. Não se utilizavam de circunlóquios, nem de evasões. Wellington, aqui a primeira frase, ele diz o seguinte, que Jesus foi um psicólogo na época dele, profundo psicólogo, e que o homem, ele verbaliza o que lhe é, quando verbaliza o que lhe vai ao íntimo, o homem invariavelmente escamoteia, ou seja, esconde o que pensa. Muitas das vezes as pessoas não falam o que pensa, né? No envoltório das palavras o que desejaria dizer. Agora, outras, de forma inconsciente, um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio, não menor diante de outra. Ou seja, aquela, como é que fala? Pessoa que tem medo de sei lá, eu entendi assim, que tem medo de agir da forma correta, ou medo de atingir certas pessoas. Eu fiquei em dúvida. Agora ele fala do sorriso, que é de simpatia em um momento
transformava-se em esgar neutro, instante, e a gentileza transmuda-se em agressividade, ou seja, gentileza gera gentileza. Ou seja, são vários momentos em que Jesus era o psicólogo de várias pessoas em vários momentos. Só que a visão dele, 5D, né, nem 3D, enxergava tudo e em todos os momentos, né? Certo? Esgar. A palavra esgar, que Seria... ela cita aí, esgar careta, aspecto ou jeito que o rosto assume em determinadas situações, sendo intencional ou voluntariamente. Esgar, então, quando a pessoa muda de feição, né? Pelo que eu entendi, esse parágrafo aí é o seguinte: na hora que a pessoa começa a desabafar, que aí, às vezes ela estava ali sorrindo, numa feição boa, mas aí a hora que ela começa a penetrar no íntimo dela e começa a desabafar, vai mudando a feição, né? Vai mudando. Do sorriso vira uma careta, um esgar, uma feição de dor, né? Às vezes a pessoa chega até mesmo a vir a lágrimas, quando ela começa a tocar no íntimo e naquilo que faz dor para ela. E aí, ela falou isso para mostrar o seguinte, que Jesus penetrava nesse íntimo. Às vezes, só de olhar para a pessoa já começava a desabafar e ela já ia, mesmo assim, era natural, instantaneamente, a pessoa já ia se conectando com o que estava dentro. E ele já via, como se ele pudesse escanear a pessoa, né? Escanear o íntimo dela, a mente dela, tudo que ela estava passando e perceber, por causa da grandeza dele, né? A experiência e por ser o espírito que ele é, aliás. Aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Estão pelejando. No final aqui que você leu, Marcelo, você leu aqui, né? Seus diálogos eram rápidos, não se utilizava de circunlóquios nem de evasões. Foi até aí, não foi que você leu? Foi até aí que eu li, foi até aí. É o seguinte, que ele, como ele já conseguia ter essa visão do íntimo da pessoa, ele falava direto e rápido, ele já ia no X da questão, não ficava com muita enrolação, ia direto ao ponto e já conseguia ajudar a pessoa, aconselhar a pessoa de uma forma muito efetiva, direta e rápida, né? Sem ficar com conversa, falando muito tempo, igual a gente que às vezes fica um trabalho inteiro falando na cara de pessoa. Isso para mim é um problema. O quê? Ser direto e rápido, eu não consigo ver uma coisa que eu preciso fazer e não... Sabe? Não, mas não é que ele não fazia o que tinha que fazer. Ele fazia... Eu sei, eu entendi. Ele era direto e rápido no que precisava. Porque ele era tão preciso para identificar a pessoa, o que a pessoa estava passando e a essência da pessoa, ele era tão preciso que rapidamente ele já detectava e ia no ponto. Às vezes a gente precisa ficar, né, fazendo a pessoa conversar para a gente conseguir entender o processo. Uma ressonância magnética. Não se esquece que ele é... X, né? Por isso que ela falou que é um psicólogo mas profundo. Às vezes vem as coisas para você falar diretamente e você não fala. Você fica rodeando. Principalmente na quinta-feira. Porque às vezes você acha que não é seu, ou que não é isso, que é aquilo, que não sei o quê. Será que eu faço? Será que eu não falo? Isso já aconteceu. Teve uma mensagem hoje que eu li que eu pensei que fosse obsessor. Aí, tá vendo? Sério? Não se esqueça que... Eu só entreguei, falou assim para mim. Onde está? Eu fiquei brava com isso, porque falou assim, para de desenhar, é para você escrever. Eu estou lá no meio do desenho, sabe o que está acontecendo? Eu estou começando a desenhar, no meio do caminho começa a vir as coisas para escrever. Eu estou desenhando. É porque você esquece a escrita. Então falou para mim. Aí o que eu fiz? Eu peguei um papel, fui separar, desenhando aqui, parei o desenho, fui pegar um papel. Eu falei assim, isso é coisa de obsessor, não é possível. Aí, entendeu? Não, porque tem o tempo dele, tem que se conectar, escrever e vai embora.
Mas é porque ele precisa escrever Então eu rápido. tenho que inverter, porque eu desenho primeiro para depois escrever. Eu tenho que primeiro escrever, depois desenhar. Vai descobrir, você vai Ou- entender. Você vai perceber. Você deixa as folhas de escrever, veio o pensamento que Escreve. quer para escrever, escreve, Até depois continua porque desenhando. você é médio intuitiva. Vem a ideia e some. Você vai ter que O ter espírito dois assim, papéis ali. É verdade. vai ficar na semana ali. Ó. É isso aqui? Quando recorria a palavra. Quando recorria a parábolas ou apresentava contra-interrogações aos fariseus e hipócritas, usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras. Assim o fez repetidas vezes, inclusive com o sacerdote, que lhe indagara quem era o seu próximo, narrando-lhe a parábola do bom samaritano e obrigando-o pela lógica à conclusão. Igualmente, aplicou o método com aqueles que lhe inquiririam se era lícito pagar-se o imposto, pedindo-lhes uma moeda, indagando-lhes de quem era a efígie nela esculpida. Era César, né? César. Dá a César o que é de César. Eu lembrei de uma história aqui, ele está contando aqui como que Cristo ele rebatia pessoas usando parábolas, ou até mesmo utilizando o raciocínio ele usa o termo farsante, mas da pessoa, que estava tentando inocular-lhe uma ideia que não era legítima, né, de sofisma, né, vamos falar assim. Ele usava, às vezes, o que a própria pessoa falou para que ela mesma Raciocinar em cima do que ela falou. Aí eu me lembrei da história de Sócrates. Eu pensei nele também. Sócrates, né? Sócrates, ele usava muito essas técnicas. Ele gostava de, na praça pública, lá em Atenas, ele tinha seus discípulos, ele não escrevia, ele só falava. E aí ele debatia muito com as pessoas, ele fazia interrogações e tudo, né, para que a própria pessoa chegasse à conclusão de que ela não sabia nada, ou de que aquele raciocínio dela talvez não fosse mais correto. A maiêutica, né? É isso, maiêutica. Eu lembrei que o Sócrates ele ganhou um concurso de beleza. Sócrates era muito feio. E aí, ele era extremamente velho, feio. Aí teve um concurso de beleza lá, tal, de atletas, tudo, tal. Aí chegou o Sócrates. Aí o Sócrates começou a rebater os pontos de beleza. Né? Vocês estão olhando questionar, força né? e tal. Mas, olha para mim, eu tenho olhos maiores que os deles. Aí o juiz falou assim, mas o que tem? Se eu tenho olhos maiores, eu vejo melhor. Então, se eu vejo melhor, eu consigo ver as belezas de maneira mais profunda. Logo, eu sou mais belo. E aí Foi devagar. Nariz maior. Aí ele falou assim, eu tenho um nariz que aos seus olhos é deformado, mas ele é maior. Logo, eu tenho uma possibilidade maior de aspiração, de oxigênio, blá, 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 e foi. Meus lábios, aí fui falando, só que não fez. E aí ele ganhou o concurso. Só no argumento. Os caras, vamos dar para esse cara aqui esse ano. Então, assim, quando ele falou aqui dessas técnicas, eu lembrei dessa questão socrática, da maiêutica, né? Mas vamos continuar aqui. Era com os sofredores, porém, que ele mantinha a mais correta psicoterapia de que se tem conhecimento. É porque no parágrafo anterior eu estou falando daqueles que se achavam superiores. Uhum. Tem até a moeda de César, mas o foco dele era quem era sofredor. Ó. Não recorria aos sonhos dos seus pacientes para descobrir o inconsciente, ao Freud, os seus arquivos, as suas sombras psicológicas. Não administrava os medicamentos usuais ou outros de complicadas fórmulas. Não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos. Não fazia que somatizassem os fenômenos desgastantes mediante acusações de qualquer procedência. Amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes, abandonadas. É muito importante.
despertava neles uma visão nova de existência, amparando-os naquele instante, não, porém, impedindo que prosseguissem conforme desejassem. Né? Cristo tem essa característica. Venha comigo, vamos trabalhar, como se você não quiser. Segue o caminho. Ele não obrigava ninguém a fazer o que ele queria, não. E o interessante é que com esse trabalho de Cristo, né, ele tinha uma coisa muito interessante de explorar o potencial daquela pessoa, da pessoa visualizar o potencial que ela tem. Às vezes até modificando o modo dela de pensar sobre ela mesma. Por exemplo, se a gente for analisar, às vezes a gente aqui nos nossos diálogos com as pessoas que estão aqui em sofrimento, acho que muitas vezes a gente pega isso, né? A pessoa se desmerecendo, se desvalorizando ali, ela não entregando assim, um produto que não é ela, né? Ela se destruindo. E de certa maneira, no trabalho ali argumentativo, acaba que você consegue, às vezes, em um átimo de segundo, até mesmo numa frase, ou mesmo em algo que você percebe, que ela verifique que ela tem o seu valor. Ela tem um potencial ali, sabe? Que não está sendo bem explorado, ou que ela não está simplesmente até ignorando aquilo. Jogando sempre o lado negativo, à frente disso. Né? Então, ele tinha essa capacidade, como ele tem aquela visão absurda, ele pegava coisas de potencial desses irmãos no sofrimento. Ele lia a alma das E pessoas. virava o jogo. E mostrava tanto que a alma delas era diferente daquilo que elas mesmas estavam enxergando. Pega, por exemplo, Paulo de Tarso, por exemplo. Perseguia, né, no perseguidor, e ele se transformou No seguidor. no seguidor, talvez o mais importante dele. Jamais se lhe impôs. Jesus não impunha. Era buscado, como ele era fera, né? Era buscado por todos, sem os procurar, porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu realizador. Olha os Silas aí. Né? Verdade. Quer se ajudar? Peraí, eu não, você tem que se ajudar. Ué. Os fatores circunstanciais são-lhe o campo, o espaço onde agirá. Ação, anicete. A coragem de agir, de assumir a responsabilidade. De dar o exemplo. Mas hoje foi todas as mensagens, tudo assim, né? Não é? Não, se estivesse aqui no estudo, Eu não vi o estudo. Eu a até gente falou escrevi isso pra exatamente você. sobre isso, Você vai de dizer, evolução. eu tô tendo que pegar o dia de quarta-feira e pouco, porque eu não tô. Nossa! Falou exatamente disso. Ele perscrutava a alma, né? E aí ele conseguia trazer e fazer as pessoas segui-lo, não por imposição, não por ordem, não por polarização, que o outro é feio, eu sou bonito, o outro é ruim, eu sou bom. Não. Era dando o exemplo, o testemunho, agindo, ação. Ele dava o exemplo, e aí as pessoas queriam seguir ele pelo exemplo. Não porque ele estava exigindo que as pessoas viessem. E a gente falou isso hoje no estudo. Quando você está num caminho que você está aqui, aí você vê que você precisa melhorar, aí você descobre um caminho que você começa a se fazer mais feliz, se sentir mais realizado. Tipo, você descobre, você começa a estudar algo que te faz bem, e ali você começa a desenvolver um novo olhar sobre a vida, um novo comportamento, uma nova forma de viver, e aquilo vai te deixando mais pleno, mais feliz, porque você está num caminho que está te satisfazendo. Aí, as pessoas, quando gostam, assim, tem um apego, né? A pessoa está começando a se sentir bem, ela fala assim, você tem que vir, vem comigo, vamos. Até no desejo bom de querer que a pessoa também se faça feliz. Mas, como a gente é tão imperfeito, a gente quer obrigar as pessoas, né? E esquece que ela tem o livre-arbítrio dela, o momento dela. E ela não vai te seguir porque você está exigindo e impondo para ela que ela tem que te seguir. Ela vai te seguir quando você der o exemplo.
Você mostrar que você está se dando bem, que você está ficando feliz, e que está te trazendo benefício. E ela fala, nossa, o que você está fazendo? Você mudou, você está diferente. O que você está fazendo? Eu quero também. Aí você fala, vem comigo. Foi o que Jesus fez. Ele demonstrou, ele agiu, e através do exemplo, da ação, ele mostrou o caminho, e as pessoas chegavam perto dele. Vem comigo. Você quer vir? Pode vir. E as pessoas iam. Ele dava o convite, mas jamais impunha, jamais obrigava ninguém a fazer. Né? Porque eu senti o livre. Exatamente. Ele Isso é sabia até isso. interessante aqui para nós, quando a gente fala para as Depois tem pessoas, estrelinha. você tem que vir ao centro, Uhum. você tem que, não sei o quê. Tá vendo? Você está impondo. Você tem que vir. Entendeu? Tem que falar assim, acho assim, ó, se você tiver interesse, vai ser interessante para você, talvez vai abrir sua mente, pode fazer com que você melhore, evolua os seus pensamentos, pode ser uma jogada, né, caso você tenha interesse. Igual veio me perguntar, eu posso participar do trabalho? Eu gostaria de participar do trabalho, não é isso? Eu gostaria de participar do trabalho. Claro que pode. Seja bem-vinda. Né? Segunda-feira? Aí, viu? Terça. Eu quero disso, foi calmo. Vamos devagar. Vamos começar devagar. Não. Nós estamos passando aquela fase da descrença. Não, mas é sim, porque às vezes a pessoa se identifica com o trabalho ali. Eu, por exemplo, eu me identifiquei com o trabalho no centro na segunda, mas o segundo trabalho que eu fiz foi da desobsessão. Foi ali que eu comecei a despertar a questão mediúnica, ficar deitado, ficar na sustentação, comecei a ver coisas, imagens. Aquilo lá foi me despertando o interesse. Mas foi porque foi uma coisa gradativa, né? não fui Você direto. foi se ajustando. Então, Jesus deu... 3 semanas depois, eu estava lá na maca. Quase que eu Daquele negócio louco lá. Vai cá. Quase que eu falei assim, ela tem muita coisa ainda, então você vai devagar, porque tem Vai brechola, tem devagar, não sei o quê. Peraí. Vai devagar. Tem Mas muita coisa pra você fazer. pareceu muito Responsável. responsável, com vontade. Tá lendo Ação e Reação. A sua reação é maravilhosa. É do Druso, lembrei. Maravilhoso. É certo que, beneficiados, quase todos que lhe receberam a claridade libertadora foram adiante, a sós, por eleição pessoal. Muitos, se não a quase totalidade, foram ingratos. Outros, tantos recaíram nas redes em que se amolentaram na indolência. Diversos o acusaram inconscientes e inadvertidos. Todos, porém, sem exceção, não ficaram indenes ao seu magnetismo, à sua afabilidade, ao seu poder. Revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais pertenciam ao candidato, que os deveria dar. A obra era geral, a ação de cada um que lhe cabia realizar. Seguindo à frente, aplanava a estrada. Os inimigos estavam no fórum íntimo dos combatentes. Ele sabia também que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Assim, não se irritava e nunca se impacientava. Se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta. Segue-lhes as instruções, revoluciona-te, rompendo com o comotismo a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Renasce de dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar a resposta. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Descobre-os e una-te a eles.
sabendo, porém, que a luta será a revolução com Jesus e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Nossa. Isso é um trem de doido. Gente, isso é lindo. Olha a profundidade disso aqui. Nossa. Achei bonito quando falou, né? Ele ia à frente para aplanar a estrada. Não. É como se fosse O um bandeirante. líder nato, né? Porque a nossa liberdade, igual ele está falando aqui, o inimigo está dentro da gente. É a gente mesmo, tem que lutar, né? E a obra geral, a ação de cada um que lhe cabe realizar. A gente que tem que fazer. E aqui, ó, o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho vão levar à vitória. Assim, não se irrite, nunca se impacientava. Nossa, a gente tem que pôr isso aqui como um mantra, tem que pegar isso aqui, tem que pegar isso aqui, essa parte aqui, ó, no finalzinho, escrever, pôr um trem assim, nós fizemos no banheiro, pô, assim, ler toda hora. Porque era um dia de Jesus, não dava, mas um dia do governo, ou não ficava parado. Não, renasce de dentro de ti. Tinha um monte de parábola ali. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar a resposta. Não está sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio. Qual ocorre contigo? Nossa. Eu vou te falar, isso aqui é um trem. Eu fico pensando, eu quero até fazer um comentário com vocês. Gente, quanto mais eu leio essas psicografias da Joana, eu fico pensando a evolução dessa mulher. Ela é foda. Ela é. É inacreditável, assim, você vê coisa que você fala, como... Eu fico pensando, como que uma pessoa, um espírito, pode chegar nesse nível de entendimento? Entendeu? Até o vocabulário próprio dela, que é um vocabulário tão requintado, como ela já deve ter estudado nas encarnações, né? Até no plano espiritual, para ter um vocabulário desse jeito. Engraçado, a gente percebe mesmo, a gente percebe na fotografia, tem diferenças. Você percebe mesmo. Quando é um espírito, às vezes um vocabulário mais rebuscado, outro que já tem um outro estilo de linguística, outro que é desabafo. Nossa, e assim, é maravilhoso isso. Eu vou pegar. Que página que é essa aí? Página 61 e 62. Eu vou escolher isso, vem cá. Pra poder ler todos mesmo. Porque isso é um tapa na cara para cada um. Engraçado que ontem eu passei por uma situação com uma pessoa, e aí eu tive todas as respostas que eu precisava, né? Que você me dá, né? A gente abre o evangelho e dá as respostas na cara da gente, assim, né? E aí a gente tem que retribuir sempre com paciência, com amor, com a E aí, uma pessoa que estava com muita implicância, uma coisinha que aconteceu que não era, não fato, que não era verdade, a pessoa achou que era eu, não era eu. E aí eu falei, não, vou nem tocar no assunto, uma hora vai ver que não é. Mas a pessoa estava meio chateada, sabe? Aí hoje, no final do dia, essa pessoa estava lá no meu trabalho, e eu parei o carro na porta e olhei o Thiago esperando ela para poder levar ele em casa, porque é caminho da minha casa. Aí ela falou assim, pode ir. Eu falei assim, não, vou te dar carona, não aqui. Vambora, tô indo embora, o caminho, vambora. Aí, e o Léo até sabia da situação que foi, sabe? Aí, quando eu entreguei a ela, quando ela abriu a porta, e eu e o Léo conversando no caminho, quando ela abriu a porta, eu disse, oi, boa noite, muito obrigada. Eu falei, por nada, imagina, isso não é nada não. Aí, na hora que eu bati a porta, eu falei assim, como é que é? Trocar o mal. Como é que você fala? Pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. Foi eu, não, é Jesus que falou. Mas isso. você fala muito isso. E aí eu falei assim, na hora que ela bateu a porta, eu falei assim, pagar o mal com o bem. Aí o Léo falou assim, é mesmo. E olha que é uma pessoa assim, coitada. Eu já fico ficando com dose de pena, sabe? Essa coisinha assim.
Foi A gente realmente. muda, né? Jesus realmente foi um exemplo ímpar. Como falou ali, não tem comparativo, não tem. E aí, a gente foi analisando as situações nossas do dia a dia. Pô, gente, pelo amor de Deus, a gente estuda aqui demais. Às vezes, tem hora que você fica com raiva de uma coisa, numa situação, nervoso. Como que a gente tem direito, igual o Léo falou outro dia, como escritor, ele falou pra ele, com que direito a gente tem de achar ruim com alguém, ou ficar chateado com alguém, com tudo que a gente aprende aqui? Uai, que direito? Quando não, é que a gente vai porque aplicar? quando você fala assim, nossa, eu tô nervosa com essa pessoa. Aí você pensa, você fala, eu sei que eu não posso ficar nervosa. Eu sei que eu não posso fazer isso. Eu sei que eu tenho que ter piedade dela, eu tenho que ter indulgência, eu tenho que ter isso. Eu ainda estou nervosa com essa pessoa, quer dizer. Aí, na verdade, a gente fica brigando com a gente mesmo. Porque eu sei que eu não posso ficar nervosa e eu estou nervosa. Eu falo, mas que coisa! Eu aprendo todo dia e fico nervosa. Mas a Joana falou, né? Não, Uma frase dela muito forte, né? Tem até no filme que ela fala: o maior desafio da humanidade é a própria humanidade. é a comunidade, é a gente mesmo. Então, nós temos que procurar todos os dias a nos vencer. Nossa, não é fácil. Às vezes você fica todo dia. Eu tenho um defeito muito grande meu, que eu luto muito com ele. Olha que tem 2 anos. 2 anos. Que eu chego à noite e penso assim, hoje eu fiz isso? Fiz. Aí eu chego amanhã, amanhã eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso mais. Eu tenho que aprender. Tchau. Mas você é burra, você tem que aprender. Aí chega de noite e fala assim, você fez de novo. Eu vou desistir. Vou te dar uma dica. Aí, o que eu estou conseguindo? Às vezes, de 30 dias, eu estou fazendo 20 errado. Estou melhorando. Tá começando, né? Às vezes, quem sabe, Mas 10 a hora que anos. você for falar para você mesma, eu não vou fazer, tira o não. Aí eu vou Vem fazer. você... Não, calma, deixa eu molhar o bico. Hoje você falar assim, vamos supor que o meu mau hábito seja gritar. Né? Aí eu vou fazer esse exercício que você faz. Chega de noite, eu gritei hoje. Gritei. Mas eu sou burro demais. Você está rodando atrás do próprio rabo. Tô. Por quê? Porque você está vendo o erro e reafirmando o erro ao mesmo tempo. Eu fiz isso, fiz. Não, eu sou burro demais. Eu não vou mais gritar. Você está reafirmando. Não é? Você tem que jogar no positivo. O que você quer, não o que você não quer. Então, ao invés de você falar assim, eu não vou gritar mais. Né? Se for o mau hábito, foi isso, gritar. Ao invés de falar, eu não vou gritar mais, eu vou falar baixo a partir de amanhã. Não vou gritar, Inverter. joga no positivo. Faz um Mas peraí, você troca tudo. Você fala, eu vou gritar. Não, é no positivo. Entendi. Você tem que falar para você o que você quer, Entendi. não o que você não quer. Entendi. Entendeu? Eu não quero gritar, eu quero falar baixo. Entendeu? Entendi perfeitamente. Vou fazer isso a partir de amanhã cedo. E aí, de manhã, eu ainda faço isso. Eu levanto e falo assim, hoje eu vou tentar fazer isso, Outra coisa. Vou tentar, você não tenta nada. Ou você faz ou você não faz. Quando eu Tentar vejo- não existe. Quando você estiver tentando, você não vai conseguir. Tentar não existe. É no positivo e eu vou fazer, não eu vou tentar. Tentar é uma desculpa que você dá para sua mente, para você mesmo. Ai, mas eu tentei. Tentou nada. Entendeu? Porque tentar não É uma existe. desculpa para o fracasso. Ah, mas eu tentei. Não, você não fez. Experimentar. Vou fazer 2 semanas agora. Vai ser mais. Você vai jogando sempre para positivo. É o que a gente falou hoje também no estudo. A gente tem fascínio por negativo. Fascínio pela dor. Uma coisa outra coisa que, além do tentar, que a gente fala que não existe, que ou você faz ou você não faz, né? É igual o Gasparetto falava também. Não igual nos programas dele, a pessoa chamava assim, mas eu não consigo. E falava assim, não acredito, de novo isso. Não é eu não consigo, é eu não quero. Porque tudo é possível de fazer.
Não, eu não consigo fazer isso, não é? Eu não consigo. Eu não quero fazer. Porque quando a gente quer, a gente faz. Todo ser humano tem a capacidade, ou potencialmente tem a capacidade de fazer algo. Ou seja, ou você tem a capacidade de fazer, ou você tem a capacidade de aprender a fazer. O que você ainda não sabe. Entendeu? Todo ser humano. Se alguém faz, é porque é possível. Entendeu? Qualquer ação, qualquer comportamento, qualquer atitude. Ah, o fulano, Chico. Ah, nossa, mas é difícil seguir Chico, hein? Ele mostrou que é possível. Então, se a gente não tem ainda a capacidade dele, né, a gente tem a condição de aprender a fazer o que ele faz. É porque Jesus, nós não temos a capacidade de Jesus, mas temos a condição de aprender a fazer igual ele. Por isso que ele veio aqui. Entendeu? Hoje tu falou disso aí, né? Falou de evolução, né? Hoje falou tudo de evolução, o tempo inteiro. Todo. Muito bom. Marcelo, algum comentário, alguma questões? Eu estou Dá para ouvir nada. Seu microfone está desligado. estou adorando escutar as histórias, está maravilhoso. Só que eu queria falar uma hora, mas eu não tive como falar. Jesus é 5D a visão do cara, meu. Ele enxerga. E outra, a época que ele veio era... Eu não podia chegar e falar, você está com depressão, você está com angústia, você... Não. Ele tinha que contar algumas historinhas para a pessoa, um trem muito assim, sabe? Muito assim, com parábolas contadas para a pessoa entender devido à ignorância do povo na época. Entendeu? Exatamente. Ele falou, Alexandre, no começo, que Jesus tinha visão, não era nem 3D, a visão dele era 5D. Porque ele penetrava na alma, né? Ele conhece a alma do ser humano. Jesus não tinha jeito de pensar, né? Porque você já foi. Você pensou, ele já estava percebendo. Ele sabia já que você ia pensar, né? Você nem precisava pensar, porque ele já sabia o que você ia pensar. Ele já tinha olhado e já te conhecia. Né? É impressionante. Outro dia o Fábio falou assim, mas você já imaginou o tanto que Jesus tem trabalho? Eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, deve ser um saco, ele escuta todo mundo. Todo mundo olha pra ele. Aí assim, Outro dia a gente tá falando sobre isso. você erra, ele tá lá olhando, tá vendo que você tá fazendo errado. Ele deve pensar assim, cara, esse cara não vai parar de fazer essas merdas. A gente estava conversando sobre isso no culto. E a gente raciocinando em cima dessa evolução, né? Imagina a gente que tem família, filho, 2, 3 filhos, famílias nossas comuns, a gente já quase descabela para cuidar de todo mundo e a gente já se sente sobrecarregado para cuidar de uma família, de às vezes um relacionamento ali, um parceiro ou parceira, um filho, 2 filhos, a gente descabela. Imagina Jesus que cuida da humanidade inteira. Então, ele falou assim, sem se irritar. Aí o Fábio virou para mim e falou assim, eu tenho certeza que lá em cima, de vez em quando, ele vira as costas e fala, também não vou ouvir ninguém. Imagina como que deve ser, o tanto que... Assim, quantos anos-luz ele está à frente. Ele conseguir enxergar uma humanidade, uma população inteira do mundo e acolher. E cuidar. E você viu a Joana tentando seguir os exemplos de Jesus, o Chico, são exemplos para nós, né? Você vê que uma pessoa, o que ela faz, ela pensa que, igual ele falou na lição, às vezes as suas atitudes iluminam, influenciam outros, que você pode... A gente não está só, teve uma mensagem, teve disso, que a gente não está sozinho, que as nossas atitudes vão iluminando outros que vão no caminho. Exatamente. A gente não influencia pela palavra, pelo verbo, influencia pelo exemplo. É verdade.
né? Quem está à nossa volta vê, segue. Né? Muito bom, né? Para a gente encerrar esse estudo maravilhoso. E a gente, para fazer o encerramento, vamos fazer a nossa oração com muita gratidão a Deus, muita gratidão ao nosso mestre e amigo, de todas as horas, e também com muita gratidão à nossa irmã querida Joana, a sabedoria maravilhosa, e nosso irmão Divaldo por transmitir essas palavras para nós. Que Deus possa estar sempre iluminando, abençoando, não só a nossa irmã Joana, nosso irmão Divaldo, por tantos benefícios que ele nos permite chegar até nós e aprendizar. E com o coração cheio de gratidão, oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão por mais esse estudo.